Preste atenção no Thiago e no Renato no intervalo do jogo. E depois minha análise. Deixa ele na frente, o Everaldo consegue ali. Ele tá cansado pra marcar lá. Vai ser bola dentro da área. A gente sabe, ele faz aqui. A bola cai lá, ele vai entendeu, Breno? Lateral direito. O Lima pega fora, beleza? Lima pega fora. Bateu a bola, vem embora aí. E o Thiago Silva, né, cara? Ele já fala, deixa o Aras lá na frente, o Everaldo cobre aqui, lado direito, agora é vontade, Gum. Olá, bom dia. A cara de som na colher tem tempo já. Essa semana, no jogo do Fluminense, aconteceu um fato que pra mim e pra alguns que trabalham com realidade, mesmo que a realidade te comprove que você está errado em algum assunto, não tem problema nenhum. Mas existe o futebol de verdade, o do dia a dia, o que eu luto e o que eu tento passar para vocês aqui há 8 anos. Não só eu, né? Existiam outros profissionais que eu respeito, que eu encaro muito bacana. E existe o futebol de mentira, de narrativas, que é muito mais fácil, né? É muito mais fácil você conquistar o público falando um monte de besteira, massacrando alguém, inventando história, indo de acordo com a maré. Aí é mais fácil. Não é meu caso e não é o caso de outras pessoas. Por exemplo, eu vi o lance e acabou que eu não construí um vídeo para isso, mas aí o Losetti ontem, da Sport TV, falou sobre isso e ele me alertou e eu decidi fazer o vídeo. Ia fazer até ontem, mas acabou que eu não fiz, fazer hoje. Aquela abordagem do Thiago Silva para com o Renato é muito normal. O que não quer dizer que não seja importante, pelo contrário. O aceite do Renato para com a dica do Thiago também é muito normal, de alguém que tenha personalidade. Porque o cargo de técnico, o cargo de chefia, seja ele em qualquer segmento, ele te acarreta muitas vezes uma linha de poder. Existe até uma frase que eu uso e acontece muito no dia a dia, que é a síndrome do pequeno poder. Você pede para alguém fazer alguma coisa num evento e essa pessoa não consegue interpretar, ela só segue a risca e de uma forma muito arrogante. O Thiago poder falar aquilo pro Renato é liberdade, e honesta liberdade, de alguém gigante. Mas essa notícia, esse pedido, essa observação, ela pode vir de qualquer um. Eu não gosto daquela frase que se usa, não ouça conselhos construtivos quem não construiu nada. Essa frase é péssima para mim. Porque bons conselhos podem vir de qualquer pessoa. Ela pode ser atabalhoada para executar o que ela tentou te passar, mas ela sabe que é o certo, mas ela não consegue por outros motivos. Não quer dizer porque fulano não tem sucesso em tal área, que ele não é capaz de enxergar uma boa saída para você. Ele pode não ser capaz de executar para ele. E ele pode estar vivendo em determinado momento que ele não tenha todos os pré-requisitos para fazer tal coisa. Exemplo. Eu não sou dono de evento, quer dizer, sou dono de evento sim, desculpa, mas tipo assim, eu não sou dono de restaurante, por exemplo. Mas eu posso dar um conselho importante para amigos que têm restaurante, mesmo eu não tendo restaurante. Pegou? Então, aquela abordagem do Thiago para transformar um atacante em um ala, para diminuir o espaço da última linha, já que ainda estava cruzando de forma mais tranquila e oportunizando a bola na área para ela ficar pererecando ali. Essa observação é de quem sabe muito. O Thiago sabe muito. E esse assunto do Thiago já me aborreceu. Não aguento mais falar. São 3 anos explicando o básico para cego. E para cego sem bobeira, tá? Sem mimimi. Para quem não enxerga a porra da bola, não sabe porra nenhuma. O Thiago está fora da seleção brasileira há 3 anos. É um crime com a carreira do Thiago. Mas isso é outro tema. E o Renato, aquele personagem rico, né? Posturadão, marrentão, cariocão, não sei o quê. Aquilo é um personagem que muitas vezes ele não é o titular da pessoa.
E o Renato tem a humildade e a grandeza ao mesmo tempo de falar, porra, gostei. Porque o gigante, o grande, ele não somente cria, ele também sabe ouvir. É uma das maiores virtudes de uma pessoa grande, é saber ouvir e aplicar. Não é ouvir, tipo, respeitosamente e não aplicar. É ouvir atentamente, interpretar e ora seguir, ora não. Mas o papo maior disso tudo não foi o Thiago propor, não foi o Renato aceitar e não foi ter dado certo. O maior assunto é, e se tivesse tomado o gol? Quantos teriam... O Losetti falou isso ontem. Parabéns, Losetti, pela observação, ao vivo na Globo. Se não tivesse dado certo, nossa, o Renato é sem personalidade, quem manda no time é o Thiago, tá sem postura. Senhores, futebol de verdade. Primeiro, Losetti, obrigado pela observação. E segundo, estaria certo da mesma maneira. Certo que eu me refiro, não seria um problema, mesmo que a estratégia em si tivesse dado errado. Suponhamos que foi Everaldo, não, acho que foi Everaldo, tomasse um drible desconcertante na ala, um cruzamento, gol dos caras. Não interessa. Não interessa, nós não estamos discutindo aqui a opinião. A gente não está medindo se a opinião do Thiago foi boa. A gente está medindo a oportunidade do Thiago falar e poder falar e ser ouvido. Este é o futebol de verdade. Porque se vai dar certo ou não é outra história. Até porque do outro lado tem 11 jogadores, tem técnico, auxiliar, estudioso, tudo isso. O fato não é a opinião. Não interessa se deu certo ou não. O assunto é não massacrarem, não gerar massacre caso tivesse dado errado. Porque elogiaram o Renato, mas eu sei o que fazer, eu sei como faço. Eu tenho certeza que isso é o futebol de verdade. Grandes jogadores, até porque os grandes têm mais liberdade para falar e mais peso para falar. E técnicos, eles conversam, eles combinam, eles trocam informação, eles se perguntam. O técnico não é porque é o técnico que ele tem que ser onipresente, onipotente no quarto fechado, que ele sai dali e acabou. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O Rivelino falou isso sobre 70, que dentro do campo faziam coisas diferentes, que o Zagallo mandava e ponto final. E é isso, assim, é o futebol de verdade. Então, nós não estamos discutindo aqui a estratégia dita, nós estamos discutindo o poder de falar, de dizer, de saber que aquilo é de verdade. E aquilo ali tem que ser normal. E não baseado em resultado. Se o Fluminense toma um gol, o Renato ia ser esquincalhado. Ia ser já pra merda. Venda, não tem mará. Mas isso aí, a gente luta todo dia aqui contra 90% da imprensa que não sabe merda nenhuma. E dentro desses 90% existe o que sabe alguma coisa e não tem caráter algum. Em troca de like, em troca de ficar famoso, em troca de hypar, em troca de ter visualizações. Não caia nessa. O que o Renato e o Thiago fizeram ali é vida real e aquilo tem que acontecer. Foda-se se vai dar certo ou não. Até porque nem todas as opiniões dão certo. Até porque existe o adversário. Então a nossa discussão é não massacrar quando aquele fato que foi relatado, foi filmado, não der sucesso. O Renato não seria pior porque topou. O Thiago não seria o manda-chuva do grupo e manda no Renato porque ele topou. Não. Esqueça o resultado. O direito a dar opinião. Isso aí acontece em grandes lideranças. E aconteceu comigo, durante um ano e pouco atrás, quando eu apenas dei uma opinião contrária a uma decisão judicial. Simples assim. Se eu estava certo ou não, pouco importava. Eu tinha o direito da opinião e eu não era bandido por isso. E o Thiago não é o dono do Fluminense por isso, o Renato não é medíocre por isso, o Renato não tem falta de comando por isso. Beleza? Bem, eu sou fã dos dois. O Thiago precisa voltar para a seleção brasileira urgentemente. Ancelotti, urgentemente. Beleza? E o Renato vai ter sua oportunidade na seleção brasileira. Espero que antes que ele se aposente e antes que essa narrativa do outro lado político, que tem lado político nisso, atrapalhe ele. Beleza? E o Renato é um cara perseguido pela mídia brasileira, porque a grande mídia é canhotada. Um beijo. Fui clear.